Pois é, o pessoal está ficando enjoado de tanto ver vídeos meus tratando do assunto do véu. Gente, não é por nada, sabe? Não é por nada, entendeu? Eu não tenho nenhuma espécie de fixação nesse assunto do véu, sabe? Não, em absoluto. É por causa do seguinte, veja bem. A congregação está desviada das suas principais doutrinas, tá? Aliás, a razão deste meu empenho, de todo esse meu trabalho ao longo de 15 anos, é avisar a Irmandade, né? Porque estão sendo vítimas de homens impostores, né? Homens impostores. Porque, veja bem, quando o sujeito assume a tribuna de uma comunidade cristã, essa comunidade cristã entende que ele está em harmonia com os pontos de doutrina que são abraçados por aquela comunidade cristã. No nosso caso, a Congregação Cristã do Brasil, nós temos 12 pontos de doutrinas, eles estão no final do nosso inário. Você pode conferir lá e ver isso que eu estou explicando agora, né? Veja, nós usamos até o começo desse ano o inário número 5, número 4. E você abre lá o inário, tá? E você vê lá no finzinho do inário os 12 pontos de doutrina da nossa igreja, né? Entendeu? Então, eu faço vídeos, escrevo já há 15 anos a respeito disso, alertando a Irmandade, não é para destruir a igreja, nem nada, nem para difamar a igreja. É para que a igreja volte à prática das suas próprias doutrinas. Porque da maneira que está, eles estão perdendo a sua própria identidade. Entendeu? É para ensinar os jovens, que os jovens aprendam quais são as nossas verdadeiras doutrinas. E eu tenho a esperança que eles serão a igreja de amanhã e mudem estas coisas. Porque do jeito que está, estamos num caminho sem volta. Daqui é rumo ao pior, o pior que existe. Entendeu? Só que ao longo desses 15 anos eu não tinha como provar isso. Né? Não tinha como provar. Hoje eu tenho. Porque finalmente consegui convencer esses homens a assumir as suas crenças. Entendeu? De fato, eles não creem na palavra de Deus como a Bíblia, como a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. E esta é a nossa doutrina, o primeiro ponto de doutrina. Veja lá no inário que você usava, a redação dele, né? E pega o inário número 5 e veja que foi acrescentado nesse inário número 5 a palavra contendo no nosso primeiro ponto de doutrina. Com isso, o ministério está querendo dizer que tem partes na Bíblia que tem a inspiração divina e tem partes na Bíblia que não tem a inspiração divina, que é do homem. Então esses camaradas não sabem nem o que eles estão fazendo, sabe? Estão legislando em coisas que eles não têm a menor noção do que se trata. A maioria deles nem sabe, nem tem ideia do que seja inspiração divina, do que seja a inspiração das Escrituras. Tá? Eu conversei com um irmão uma oportunidade, um ancião, veja o que ele me disse a respeito da inspiração das Escrituras. Ele disse o seguinte: irmão Jair, eu sei por que os irmãos mudaram o primeiro ponto de doutrina. Aí eu disse a ele: muito bem, então explica para mim. Falou: irmão Jair, você acha que Deus ia inspirar o diabo, dizer a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares? Olha o que o camarada entende como inspiração divina. Olha, eu respondi para ele: meu irmão, que é isso? Deus inspirou o autor do Evangelho de São Mateus, onde está relatado esse episódio da tentação de Jesus no deserto. Deus inspirou o autor a registrar esses fatos para o nosso conhecimento, para a nossa informação, para nós sabermos quem é o nosso adversário, como é que ele age, entendeu? Para o nosso conhecimento e a nossa informação. Deus não inspirou o diabo e nem inspira o diabo a dizer o que quer que seja. Entendeu? Deus inspirou Mateus a escrever
o relato desse episódio para nós sabermos. Não inspirou o diabo dizer o que ele disse. E aí tem outra coisa também, o diabo é falastrão. Ele deve ter falado muito mais do que isso, entendeu? Mas Deus inspirou o apóstolo São Mateus registrar esse episódio, somente isso, para nossa informação. Então eles não têm nem noção do que é inspiração, do que se trata, do que significa inspiração divina. Outra coisa também, eles se meteram num poço sem saída, num buraco sem saída. Porque o ponto de doutrina diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Então veja, guia de fé quer dizer o seguinte: o que a Bíblia ensina é o que você deve praticar. E guia de conduta significa o seguinte: o que a Bíblia ensina é o que você deve fazer. Então veja bem, eles estão na obrigação de nos dizer onde tem a inspiração divina e onde não tem a inspiração divina, não é verdade? Porque veja, pode ser que você está lendo, acreditando em alguma coisa porque você viu registrado na Bíblia, e aquilo não é inspirado por Deus, é do homem, e você está acreditando num absurdo, numa mentira, numa bobagem. Pode ser também que você está praticando alguma coisa porque você viu escrito na Bíblia. Entendeu? E você está laborando no erro porque aquilo que você leu na Bíblia e está praticando não tem a inspiração divina. É do homem. Entendeu? Então esses caras estão danados, sabe? Eles estão danados. Por quê? Eles estão na obrigação de nos explicar onde tem a inspiração divina e onde não tem a inspiração divina. Não é verdade? É verdade. Mas eles não têm capacidade nem instrução para fazer uma coisa dessa. Mas se metem, né? É a característica do falso profeta, tá? É essa a característica. Se apresentando como guiados por Deus. O Senhor nos guiou. Entendeu? A conversa é essa. Entendeu? Mas para fazer essas besteiras, você acha que Deus guia alguém a fazer tamanhos absurdos? Reflita. Entendeu? Eu venho pregando também que esses camaradas, né, não creem na divindade de Jesus Cristo. Por isso trabalham no sentido de desqualificar a Bíblia. Né? Teve um tempo até que eles falavam assim que a Bíblia é letra morta. E só tem vida na boca de um servo de Deus. Da congregação, inclusive, né? Entendeu? Letra morta é na cabeça deles, porque a própria Bíblia afirma que ela é viva e eficaz. E mais cortante ainda do que qualquer espada de 2 fios, de 2 gumes. Entendeu? Bom, então, eles também não creem na divindade de Jesus Cristo. Quer dizer, na cabeça desses homens, Jesus Cristo não é Deus. Bom, com estas crenças, esses homens tornam o Senhor Jesus um farsante, um impostor. Entendeu? Porque durante todo o seu ministério ele se apresentou como Senhor e Cristo. Entende? Mas está lá na lista de 1969 e na lista secreta de 2009 que Jesus Cristo foi feito Senhor e Cristo depois da ressurreição. Foi promovido, hein? Foi promovido. O cara foi tão bonzinho na face dessa terra que ele foi promovido. Ele nasceu, então, esses camaradas, o que eles pregam, que eles acreditam? Que Jesus foi um homem como você e como eu. Né? E que foi tão bonzinho, sabe? Tão obediente, tão firme e fiel, que mereceu, né, depois da ressurreição, ser promovido a Senhor e Cristo. De fato, a nossa doutrina diz que Jesus Cristo é Deus encarnado. É o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. Está lá no terceiro ponto de doutrina. Está bem escrito. Que Jesus Cristo foi concebido no ventre de Maria, né?
E por isso ele tinha duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Sendo, portanto, consequentemente, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas desde o ano de 1950, esses vigaristas, falsos profetas, impostores, vêm pregando nos cultos, por meio de linguagem subliminar, estas coisas, visando com o objetivo de desqualificar a divindade de Jesus Cristo. Por isso, se você prestar atenção nos cultos da congregação, você vai ouvir o tempo todo o nome de Deus. Deus para cá, Deus para lá, Deus fez, Deus trouxe, Deus tirou, Deus preparou, Deus me deu. E você não ouve o nome de Jesus. Você só ouve o nome de Jesus naquilo que é da tradição, quer dizer, coisa que a igreja pratica já há 100 anos. Entendeu? Por exemplo, o culto é aberto em nome do Senhor Jesus. Né? Lá na frente tem uma placa lá, né? Em nome do Senhor Jesus. Que um dia eles vão tirar, hein? Esteja seguro disso. Como fizeram com essa placa aí, ó. Tá vendo essa daí? Essa placa foi uma revelação que o Senhor Deus deu para o nosso irmão Franciscon, e ele orientou a igreja, o ministério, a ter essa placa em todas as congregações. E, em dado momento, essa placa foi retirada das congregações, sem uma explicação, né? O mesmo vai acontecer com aquela placa que você vê lá na parede da frente, lá do salão da congregação. A placa onde está escrito, em nome do Senhor Jesus. Quando a Irmandade tiver já a cabeça feita, eles vão retirar sem dar também uma satisfação. Eles tiraram, entendeu? Um dia eles vão tirar essa placa da frente também. Entende? Você vai ouvir o nome de Jesus também na pregação, se o texto que o pregador ler tiver citado o nome de Jesus, senão você não vai ouvir. Vai ouvir o nome de Deus. Agora o Deus, esse Deus é um nome genérico. Ele está em todos os lugares. Entende? Está na maçonaria, o Gadu, só que não é o nosso Deus. É um bodinho sem vergonha hermafrodita. Entendeu? É representado um bodinho sem vergonha hermafrodita. É o Gadu. Entendeu? Chamado de grande arquiteto do universo. Tá? Mas o nosso Deus, presta atenção, ele não é o arquiteto. Ele é o idealizador. Tá? Veio dos seus pensamentos. Não houve quem pensasse por ele para ele fazer, ou para ele projetar, para depois fazer. Ele é o idealizador, tá? Ele arquitetou, ele projetou e ele fez. Fez com o quê? Como? De que maneira? Com a sua palavra. Né? Lá no livro de Gênesis, né, disse Deus, e com a palavra dele formou os céus, a terra, formou todos os animais, né? O sol, a lua, o universo, e fez o homem. No princípio criou os céus e a terra. Nós lemos lá no Evangelho de João. No princípio era o verbo. Verbo significa palavra, né? Deus criou todas as coisas com a palavra. Eu creio que você entende isso. Então, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verso 3 diz assim, que esse verbo aí, né, diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E o verso 14 diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo é Jesus Cristo. Evidentemente, na eternidade, entenda, na eternidade, não existia Jesus Cristo. Jesus é o nome que o anjo mandou José e Maria colocar na criança que haveria de nascer no ventre dessa mulher. E Cristo é um título. No hebraico é a palavra Messias, no grego é a palavra Cristo.
e significa um ungido. É um título que foi dado a Jesus pelos homens. Porque a profecia do Velho Testamento falava que Deus enviaria o Messias, ou enviaria o Cristo. Entendeu? E então os homens o reconheceram como o Messias, como o Cristo. Entende? Estes homens querem desqualificar a divindade de Jesus Cristo. Entende? Então veja, nessa tarefa, nesse afã, nessa luta, estes homens fizeram aí a mudança do segundo ponto de doutrina. Mexeram no segundo ponto de doutrina. A motivação disso é apenas desqualificar a divindade de Jesus. É apenas desqualificar a divindade de Jesus Cristo. As duas armas que o diabo usa para essa finalidade são, primeiro, desqualificar a Bíblia como a infalível palavra de Deus. Porque se ele consegue colocar na mente e no coração do crente que a Bíblia não é a palavra inspirada por Deus, Jesus Cristo perde o seu testemunho. Porque todo o Velho Testamento aponta para a pessoa de Jesus. Entendeu? E é verdade, é possível você construir o retrato literário da pessoa de Jesus Cristo. Entendeu? São mais de 400, quase 500 profecias a respeito de Jesus, dizendo a época do seu nascimento, o lugar do seu nascimento, quem seriam os seus ancestrais, né? Os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, entendeu? A sua tribo, né? Quer dizer, o clã que ele pertenceria, é isso? Como seria o seu ministério? Qual seria a sua pregação? A finalidade do seu ministério, a finalidade da sua pregação, os seus ensinamentos, a época da sua morte, o lugar da sua morte e a sua ressurreição. Entendeu? Então, se você destrói a Bíblia como a infalível palavra de Deus, você destrói o testemunho de Jesus Cristo. E ele passa a ser um líder religioso como muitos outros que houve na face dessa terra. Buda, Confúcio, Maomé, Bhagavad-gita, e por aí vai. Centenas de homens religiosos que arrebanharam multidões de pessoas. Só que Jesus Cristo é diferente. Jesus Cristo tem uma história construída ao longo de milênios, E veja, os judeus passaram 2.500 anos levando um cordeirinho sem mancha, sem mácula para o sacrifício no templo para alcançarem o perdão dos seus pecados. Até que chegasse que o Filho de Deus entrasse no mundo e fosse reconhecido por João Batista, que apontou para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendeu? Então, esses homens, eles mudaram o segundo ponto de doutrina. O segundo ponto de doutrina pode conferir lá no seu inário. Abre seu inário, lá no final dele, vai lá ver lá o inário número 4, número 3, número 2, número 1. Entendeu? Diz lá, ó, nós cremos que há um só Deus vivente, eterno, criador de todas as coisas, tal. Depois assim, em cuja unidade há, verbo haver, hein? Há três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora você pega o inário número 5, né? E veja que mudaram. Em vez de em cuja unidade há três pessoas distintas, eles mudaram. Em cuja unidade estão três pessoas. Quer dizer, tiraram o verbo haver, substituíram pelo verbo estar. É muita sem-vergonhice desses camaradas, sabe? Porque eles pensam que a Irmandade toda é constituída de idiotas. Mas tem gente com formação, tem gente que pensa um pouco a respeito das coisas. O verbo haver, ele indica uma situação
permanente, uma situação que não tem mudança. Quando o ponto de doutrina diz que nele há 3 pessoas distintas, isso é uma situação imutável, que não se altera. Entendeu? O que eles fizeram para negar a divindade de Jesus Cristo, eles substituíram o verbo haver pelo verbo estar. O verbo estar indica uma situação transitória, uma situação que muda. Por exemplo, você hoje está doente, né? Está com gripe, está com resfriado, mas amanhã você pode estar curado, você pode estar sadio. Viu como muda? Entende? Então esses camaradas são malucos, porque veja, eles estão querendo dizer que Jesus Cristo pode estar no momento como Deus, né? Ou como Senhor em Cristo, e outro momento não estar mais como Senhor em Cristo. Entendeu? Mas presta atenção, se na unidade de Deus as pessoas estão, elas não são, elas estão. Isso significa também que o Deus, o Pai, né, também está. Ele está hoje como Deus Pai e amanhã já não está mais. Ele está hoje como Deus, Criador de todas as coisas, mantenedor de todas as coisas, mas amanhã não está mais. Outro tomou o lugar dele. Esses camaradas, eles são umas toupeiras. Sabe o que é toupeira? Ai, 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 meu Deus do céu. É um caso sério, sabe? Não. Então veja bem, você, ministro da Congregação Cristã do Brasil, você do Ministério de Jandira, tá? Fica sabendo de uma coisa, consciente ou inconsciente, tá? Destes fatos que eu venho apresentando ao longo destes anos, você, quando assumiu a tribuna do ministério de um templo, de uma congregação cristã, tá? Com essas crenças malucas, tá, que você tinha na sua cabeça, você, diante dessa irmandade, foi um impostor. E se continuar nesse caminho, você é ainda um impostor. E a palavra de Deus diz que os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Entendeu? Então você é um cego guiado por outros cegos. A palavra, Jesus falou que homens nessa situação vão cair na cova. O que quer dizer essa cova aí que Jesus falou? O que é? É o poço do inferno, meu filho. Se você não mudar a sua cabeça, escuta bem, você vai parar no poço do inferno. Porque as crenças que estão na sua cabeça e no seu coração desqualificam o Salvador. Por isso você não confessa a salvação. Porque você não tem salvação. Você é crente, muitas vezes, há muitos anos, fiel, congrega todos os dias. Mas quando você consulta o seu coração, você sente a expectativa de um juízo vindouro, que você vai comparecer num tribunal para ser julgado. E isso é a situação de almas perdidas. É a convicção que o Espírito Santo dá a você, para que você saiba da sua situação diante de Deus, que você saiba que você é uma alma necessitada de salvação, para você buscar a salvação da sua alma. Porque aqueles que são salvos, a convicção que ele dá é outra. Ele dá a convicção da certeza da salvação, a convicção da vida eterna. Jesus disse, quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele está agindo sobre o seu coração e a sua mente, no sentido de mostrar a você que você é uma alma pecadora e necessitada de salvação, para você abraçar a salvação da sua alma. Entendeu? Já aqueles que são salvos,
Eles têm o Espírito Santo os convence de outra coisa. Ele fala aqui no meu coração, na minha alma. Você é meu, você me pertence. Eu vou te levar para a minha glória. Você vai viver comigo toda a eternidade. Entendeu? É a palavra dele. Ele disse assim, ó, veja lá, capítulo 3 do Evangelho de João. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está condenado. Entendeu? Se você crê nas palavras de Jesus Cristo, está lá registrada. Se você realmente crê no que ele falou, leia lá. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é julgado. Sai pulando de alegria. Feliz da vida porque não vai ter julgamento para você. Mas não tem como ter. Se ele morreu pelos seus pecados, cara, você vai ser julgado por causa do quê? Não tem porquê. Entendeu? Agora, se você não dá valor a essas palavras, que você está indo atrás das pregações, das crenças desses homens, você vai parar no inferno. Por quê? O que não crê já está condenado. É a situação sua. Você mesmo confessa a sua perdição, que a sua alma é perdida quando você levanta nas igrejas aí e diz: ter me feito herdeiro da coroa da vida eterna. Entendeu? Você mesmo confessa que você é uma alma perdida, porque você declara lá que você quer herdar. Salvação não é para ser herdada, seu bobão. Salvação é para você receber pela fé, acreditar que aquilo que Jesus fez na cruz foi feito por amor da sua alma, para o perdão dos seus pecados, e que você está livre disso. É confiar no valor e no mérito daquilo que Jesus Cristo praticou, que ele fez. É isso que diz o nosso quinto ponto doutrinário. Veja, você não acredita nem na doutrina da sua igreja. Lá está bem escrito que a regeneração, ou o novo nascimento, só se alcança pela fé em Jesus Cristo. Mas você prega o quê? E você acredita no quê? Que foi o batismo, você vai ser salvo por causa do seu batismo, porque você é firme e fiel, porque você pratica boas obras, porque você guarda os usos e costumes da igreja, né? Só congrega de paletó e gravata, entendeu? Leva a Bíblia escondida dentro de uma pastinha para que ninguém vê que você é crente, você saúda com a paz de Deus, você dá o ósculo santo, e um monte de práticas aí. Algumas são legítimas, muitas delas são questionáveis e algumas são diabólicas. Não tem outra expressão, são diabólicas, entendeu? E você está agarrado nessas coisas para entrar no céu. Quando a nossa doutrina diz que só se alcança pela fé em Jesus Cristo. Entendeu? Você fala que acredita em Jesus, né? Você fala, né? Que acredita em Jesus. Não, mas os católicos também falam. Os espíritas também falam que acreditam, entendeu? Todo mundo fala que acredita. Mas se você realmente acreditar na palavra de Jesus, você vai guardar os seus ensinamentos e a sua palavra bem firme no coração. Não aquela que se ouve na tribuna, hein? Não aquela que você ouve na tribuna, porque essa palavra da tribuna é de Deus se ela confere com o ensino das Escrituras. Está conferindo aqui com o livro aqui, ó. É de Deus, hein? Não está conferindo com o livro lixo com isso. Bota no lixo. Entendeu? Bom, eu fiz um preâmbulo para esse vídeo que você vai ver a seguir agora. Vai se ver aí para frente, tá? Eu fiz um preâmbulo, né? Para explicar a razão dos meus vídeos, né? Que são quase 500 vídeos. Muitos deles tratando do assunto do véu. Então entendo. Até eu recebi um comentário aí, a pessoa está me criticando, né, porque eu só falo muito do uso do véu, tal, essa coisa toda. Então, por que eu trato do assunto do véu? Além de falar das verdades, né, das nossas verdadeiras doutrinas, eu preciso meter o pau também, o cacete, nas falsas pregações, nas falsas doutrinas. O diabo faz assim, ele tira de você, ele arranca de você o que é verdadeiro, e aí te oferece o que é falso, né? E para levar você na ilusão, no engano, entendeu? É o caso da doutrina do véu. Isso não é doutrina, é uso e costume. Usa quem quer, entendeu? Não há nada contra, é uma prática consagrada da igreja ao longo dos séculos.
Mas isso não é uma doutrina fundamental das Escrituras. Tá? Você pode chamar o título que você quiser. Orientação, mandamento, preceito, instrução. Entendeu? Mas não faça disso, pode até chamar de doutrina, mas não faça disso uma doutrina fundamental das Escrituras. Como vocês fazem. E usam a doutrina do véu para meter o pau, o cacete nas outras igrejas. Entendeu? Que não praticam o uso do véu. São 3 as armas, 4, acho que 3 ou 4 armas de guerra. São o véu, tá? É o dízimo que vocês metem pau também, chamam o dízimo de maldito, uma coisa, né? O salário do pastor também, ó. Entendeu? O que mais que vocês metem pau? É o ósculo santo, só dá com a paz de Deus, só nós, sai. E é um monte de besteira. Tudo isso aí não tem nada a ver com o evangelho. São armas diabólicas para combater outros grupos cristãos, tá? Bom, então tá bom. É por isso que eu falo sobre o véu. Então você vai ver nesse vídeo, estou falando sobre o véu, estou mostrando que é usos e costumes e que não se trata de uma doutrina fundamental das Escrituras, tá bom? Aí veja o vídeo aí, tá bom? Veja o vídeo, tá? A paz de Deus, no precioso nome do Senhor Jesus. Neste vídeo estou respondendo aos questionamentos feitos por um nosso irmão chamado Cairóis. Complicado falar esse nome, né? Esse pessoal só gosta de andar, ó, com a cara escondida e usando nomes absurdos. Eu acho que esse camarada não tem isso, o nome dele não é esse. Tem medo do quê, meu filho? Tem medo do quê? Mostra a cara, vai. Bom, vamos lá. Eu fiz um vídeo sobre o uso do véu e ele me questionou. Primeiro, ele diz assim, ó. Primeiro, onde na Bíblia se usa o termo usos e costumes para diferenciar um ensinamento de outro? Aí ele mesmo responde, né? No livro das heresias, capítulo 171. Meu Deus do céu, né? Bom, vou comentar. Olha, eu não entendi direito a sua pergunta. Bem, mas no contexto dos comentários, do meu vídeo, dos seus comentários, eu estou entendendo que você está querendo dizer que não devemos levar em consideração os usos e costumes das nações, e sim o que diz as Escrituras. Ó, veja bem, eu estou entendendo que naquilo que você chamou de livro das heresias, certamente você está fazendo uma referência ao livro das nossas listas secretas de ensinamentos, que já forma um livro, hein? Veja, desde 1936, tá? Vem vindo ensinamentos secretos, constantes em listas de ensinamentos. Todo ano fazem um, tá certo? E já dá para construir um livro, hein? Meio sem pé nem cabeça, porque tem muita coisa que era bom, válido, verdadeiro há 10, 15, 20 anos atrás, hoje já não serve mais. Então agora já estão se desdizendo, entendeu? Bom, mas vamos lá, tá? Então, na lista secreta de ensinamento de 1998, e se você consultar as outras listas anos anteriores, deve encontrar referências, e agora em 2011 também, novamente alguns ensinamentos a respeito, diz o seguinte, ó, aldeias indígenas. Então diz assim o ensinamento, ó, a Irmandade que está tendo contato com aldeias indígenas deve saber que, pelas instruções normativas elaboradas pela Fundação Nacional do Índio, é terminantemente proibido mudar os usos e costumes dos índios.
Aqueles que estão tendo contato com os índios deverão apenas permanecer na apresentação da doutrina de Jesus Cristo, sem impor mandamentos. Viu? Tópico de ensinamento número 11 da lista secreta de ensinamento do ano de 1998. Entendeu, meu filho? Presta atenção, rapaz. O Evangelho é transcultural, é além das fronteiras da cultura. E se você quiser entrar nas nações, você tem que respeitar a cultura delas. Evidentemente que você não vai respeitar aquilo que está em flagrante oposição a claros ensinos das Escrituras. Por exemplo, sacrifício de crianças. Entendeu? Mas estas bobagens todas, que para a cabeça, véu, barbicha, bigode, cabelo amarrado atrás, vestido, saia, como os escoceses, ou aquela vestimenta lá da África, dos africanos, lá da Nigéria, que vai até os pés. Você não tem que se meter nestas coisas. Não tem que se meter o nariz nestas coisas, meu filho. Entendeu? Senão, meu filho, babau, hein? Não vai pregar o evangelho, porque eles não vão te ouvir mesmo. Vai ter muita dificuldade. Então, o que se faz, viu? Quando você entra numa nação, tá? Você respeita a cultura deles, tá? E vai pregando o evangelho, vai falando do amor de Deus, vai falando do Salvador. Entendeu? E aí mais tarde eles vão entender, eles vão abandonar aquela cultura que está contrária ao ensino da palavra de Deus, entendeu? Isso aí, sabe o que está acontecendo com você, meu querido? É o seguinte, você pensa que o mundo, as nações, são mais de 257 nações do mundo. Agora, se você considerar as nações indígenas, então isso ultrapassa aos milhares, hein? Aos milhares. Porque cada nação, cada tribo indígena tem seu próprio costume, a sua própria cultura, a sua própria linguagem, a sua própria religião, a sua própria forma de governo. É distinto, essas coisas são distintas umas das outras. Entendeu? E se você quiser levar o evangelho para essa gente, você tem que respeitar a cultura dessa gente. Agora, você está achando que todo mundo é igualzinho à turma que vive aí na sua rua. Abra sua mente, meu filho. Ó, Cairóis, beijocas nas suas bochechas, viu? E me ama, hein? E me ama. Fica na paz de Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.